Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos iniciar hoje mais uma transmissão da nossa sequência de 7 aulas, né? Vamos lá, já temos aí o Igor. Vou esperar que entre um pouquinho mais de gente. Janaína. Ipanhaçati, é a Mi, né? Feflora. Vamos entrando aí, pessoal. Dá início à aula de hoje. Hoje não vamos demorar tanto quanto nas aulas anteriores. Primeiro que eu também tenho compromisso. Segundo que a matéria é um pouco mais reduzida, né? Bom dia. Elisa. Lisiane, vamos lá entrando. É isso aí. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar a respeito do protesto, né? É mais uma especialidade. E o protesto tem uma lei específica, não é isso? Vamos fazer um panorama geral. Os notários, mais especificamente os tabelionatos de notas, eles não têm... Opa, Alexandre, madrugando aí. Os notários não têm assim uma lei específica, os tabeliães de notas, né? Basicamente, existe a lei genérica 8935 e disposições do Código Civil. Já os registradores, além de sua sujeição à lei 8935, eles estão sob a égide de uma lei específica, que é a Lei dos Registros Públicos. Muito bem. Aplica-se ao RCPN, aplica-se ao RI, aplica-se ao RTD, aplica-se ao RPJ. Mas os tabeliães de protesto, né, tem além da Lei 8935, tem também uma lei específica que é a 9492 de 97. Então, a primeira coisa que a gente salienta, além do estudo das normas, é que é preciso estudar essa lei do protesto, que não exclui a aplicação da 8935, tá bom? Então, a 8935 também se aplica aos tabeliões de protesto, assim como a regra específica deles, que é a 9492. E eu queria lembrar que é um pouco engraçado, né? Quem registra é registrador, quem cuida das notas, né, é tabelião, e o protestador, né, digamos assim, quem faz protesto é o quê? Ele é tabelião, ele é registrador, é tabelião. Então você não pode dizer que é um oficial de protestos ou um registrador de protestos. Mas é preciso reconhecer que o protesto ele tem um registro, né? Ele é lavrado no livro de protestos. Então podemos dizer que o tabelião de protestos, digamos assim, não vai escrever isso numa prova, é só para didática, para retórica. Ele registra, mas ele não é registrador. Ou seja, ele pratica o registro, ele lavra o registro do protesto, mas ele é designado tabelião. Tanto que o cartório se chama o quê? Tabelionato de protestos, ok? Então eu estou só querendo salientar que ele faz um registro no trabalho dele. Sim, mas isso não o torna um registrador, continua sendo um tabelião, ok? Que fique bem claro isso. Então a lei que regulamenta o protesto é a 9492, mas eles são chamados de tabeliães de protesto, a eles também se aplicando a lei geral 8935, né? O tempo de expediente do cartório de protesto é aquele mínimo de 6 horas, né? Em geral, dos cartórios, né? E lembrando que amanhã a gente vai falar do RCPN, e o RCPN
tem um horário diferenciado, né? Um horário ampliado, um horário, enfim, maior, que nós vamos ver amanhã, mas poderá acontecer de o protestador ter um sistema de plantão, sim, até às 19 horas, estipula a lei, para receber a sustação as ordens de sustação de protesto. O fórum, como sabe, trabalha principalmente na parte da tarde, se estendendo até o início da noite, então convém que tenha alguém apto a receber aquela ordem de sustação para dar o seu imediato cumprimento. Entretanto, a lei já é um pouco mais antiga, hoje nós temos aí modernidades tecnológicas, existe a possibilidade de que tenha-se um aparelho de fax, está meio antigo isso, mas enfim, ou um endereço eletrônico, não é? Onde pode o tabelião cumprir aquilo provisoriamente e fazer depois as devidas confirmações. Então também não quer dizer que vai ficar alguém no cartório, pode ter alguém às vezes no plantão à distância, recebendo aquelas ordens por e-mail ou por fax. Eu acho que o fax já está meio fora de moda, né? E aí ele cumpre provisoriamente aquela ordem, se for o caso depois ele verifica e faz a confirmação daquela ordem recebida, não é? Mas outra coisa que eu quero dizer, tudo isso é para então fazer a sustação e evitar um protesto que a justiça ali deferiu para não ser feito, que aparentemente é indevido, etc. Mas pode ser que por força das circunstâncias, a ordem de sustação do protesto, ela chegue um pouco atrasada, só no dia seguinte, aí o protesto já foi feito. Bom, como é que faz? Essa é uma pergunta. Chegou uma ordem um pouco atrasada lá para sustar o protesto e o protesto já foi feito. E eu digo para vocês, só dá para sustar o que ainda não foi feito. O que foi feito, está feito. Como é que faz? Teria que cancelar? Não, a ordem não é de cancelamento. Bom, o item 63 das normas diz que quando chega uma ordem de sustação de protesto e o protesto já foi feito, o que você tem? Você converte aquela ordem de protesto, de sustação de protesto, numa ordem de suspensão da publicidade. Ou seja, o protesto vai continuar existindo, foi feito, mas como existe a ordem de sustação tardiamente chegada, não será dada publicidade daquele protesto. Ele ficará, digamos assim, mantido em segredo. Bom, se coloque na posição da pessoa que conseguiu uma ordem para sustar o protesto. Chegou atrasado, não sustou. Não sustou, o protesto foi lavrado, sim. Mas se não fala para ninguém que o protesto foi lavrado, cá para nós, não é na prática, para o público em geral ao menos, a mesma coisa do que se tivesse sustado, porque o que a pessoa normalmente busca com a sustação do protesto é a divulgação, é a publicidade, são aqueles efeitos negativos que normalmente ocorrem, abalo de crédito, etc. e tal, restrições as mais diversas. Então existe esse paliativo que é bastante eficaz, que é converter o mandado de sustação de protesto em uma ordem para supressão da publicidade. Então, acontecendo isso, vai se alcançar o mesmo efeito prático e aquele atraso que aconteceu, caso ocorra, ele não vai gerar prejuízo, tá certo? Então, existe, digamos assim, essa solução, essa conversão para que seja feita a vedação dessa publicidade. São sustados os efeitos de publicidade daquele protesto que acabou sendo realizado. E é feita uma averbação dessa suspensão dos efeitos do protesto e fica ali averbada a cessação dessa publicidade. Isso tem previsão também aí no item 116. Então, existe a sustação, se chega em tempo é sustado, o protesto não é lavrado, se chega a destempo o protesto é feito, mas a sua publicidade é suspensa. Bom, mas nós estamos falando de protesto, de sustação de protesto, e o que é o protesto? Boa pergunta, né? A própria lei define isso.
O protesto, ele é um ato formal, ele é uma solenidade, é um ato solene. Para quê? Para para provar a inadimplência, o descumprimento de uma obrigação. Mas não é qualquer obrigação, seria uma obrigação que tem origem, que deriva de títulos de créditos, chamados cambiais, Mas não só títulos de crédito, também de documentos de dívida. Alguém fala assim, poxa, mas não tem aquela história que a chegada do dia do cumprimento da obrigação e ela não é cumprida, aquilo por si só caracteriza a mora. Tem até uma expressão, um brocardo aí latino, que fala lá, dias interpellat pro homini, ou seja, a chegada do dia constitui a mora independente de qualquer ação humana. Sim, mas eu não disse que o protesto é para constituir em mora. A mora pode até já estar caracterizada. O que nós vamos ter aí é uma solenidade, é uma demonstração, é uma prova dessa inadimplência. É isso. Se dá uma solenidade através do protesto. E é preciso dizer, falando um pouquinho aí de dados históricos, que nem sempre o protesto foi tão abrangente quanto hoje. Eu falei em títulos ou documentos de dívida. Você tinha antes, eu diria que praticamente apenas os títulos. O protesto até era chamado de protesto cambial. Mas não são hoje apenas os títulos de crédito que podem ser protestados. Houve um crescimento com o passar do tempo, E nós vamos abordar esse aspecto histórico. Mas eu queria dizer que se temos o princípio da rogação nos registros públicos, também há rogação nos protestos. É preciso alguma provocação, algum pedido, algum requerimento. Não pode o protestador, o tabelião de protestos, ele tomar a iniciativa de fazer a lavratura dos protestos. Alguém tem que solicitar isso a ele, tá bom? Mas voltando ao que eu dizia, o protesto não é apenas de títulos de crédito, não é mais aquele antigo protesto cambial. Essa é a sua origem. De alguns tempos para cá, de alguns anos já, um bocado, acho que foi 2005, houve um parecer da Corregedoria de São Paulo, feito pelo então juiz auxiliar da Corregedoria, José Antônio de Paula Santos Neto. É um contemporâneo, acho que inclusive de um concurso seguinte ao meu, já desembargador, não sei se ele ainda está ativo ou se aposentou, mas ele fez um parecer longo, muito substancioso, defendendo que não só os títulos devem ser protestados, mas todos os documentos de dívida que tenham, digamos assim, eficácia executiva. Se você pode executar, você pode protestar, guarde isso. Havendo eficácia executiva, sim, há possibilidade de ser feito o protesto, mesmo que o documento não se constitua em um título de crédito. Um exemplo clássico é o contrato de locação. Pode ser feito o protesto de um contrato de locação? Sim, pode ser feito, sem nenhum problema. Esse parecer vocês encontram, se vocês digitarem, tem lá ele tem, é o parecer, vou falar o número se alguém quiser adotar, é o parecer 076 de 05 da Corregedoria Geral. Eu encontrei o teor desse parecer no site do primeiro cartório de protestos da capital de São Paulo, tá certo? Então se digitar lá o nome do juiz, José Antônio Paula Santos Neto, ou parecer 07605, vocês vão encontrar. Ele é um pouquinho extenso para um parecer, mas ele é muito bem feito e vale a pena quem tiver essa curiosidade. E veja, numa prova, sobretudo oral, se puder demonstrar a coincidência, porque uma coisa é falar, olha, podem ser protestados todos os títulos de crédito e os documentos de dívida.
que são aí aqueles passíveis que têm eficácia executiva. Agora, se a pessoa puder falar, além disso, que isso tem origem, esse entendimento, essa interpretação da lei nesse parecer de 2005, demonstra um conhecimento além. Isso certamente vai ser do agrado de um examinador. Por quê? Porque notem que a lei ela é de 97, mas a interpretação mais abrangente da mesma lei de 97 veio anos depois, em 2005. Então, em 2005 é que a coisa ganhou mais corpo, é isso que eu queria dizer. Então, esse parecer teve importância, ele não mudou a lei, mas ele mudou a partir de então a interpretação que se fazia dela, porque tinha gente que dizia assim, olha, títulos de crédito ou outros documentos de dívida. Nós temos que esperar uma lei que diga quais são esses outros documentos de dívida, como é que eu vou fazer? Aí, demoraram 7 anos, né? De 97, tá certo a conta? Não, 8 anos, a 2005. 8 anos se passaram com essa interpretação, assim, vamos dizer, acanhada. E aí ele pegou com esse parecer, e vamos falar assim, uma expressão popular, liberou geral, ou seja, ampliou a abrangência e falou, não precisamos de lei para dizer quais são os documentos, basta a gente pegar e colocar na mesma bacia dos títulos de crédito todos aqueles documentos de dívida que podem ensejar uma execução, ok? Então é isso, houve digamos assim, eu lembro até dessa aula com o próprio titular desse primeiro tabelionato, que foi José Carlos, né, de São Paulo, que foi até presidente do Instituto de Protestos e tudo mais, é uma pessoa renomada nacionalmente. Ele falou, esse parecer foi um divisor de águas. Então, divisor de águas é uma coisa importante. Antes dele é uma coisa, depois dele é outra coisa. Vamos avançando então. Então, deixou de ser aquela história de que precisava lei específica para outros documentos de dívida, e hoje nós temos o quê? Todos os títulos executivos podem ser protestados. Eu vou ler um trechinho até rápido desse parecer, é um parágrafo só, tá lá. Olha um trechinho. Num contexto de inadimplência crescente, a nova dimensão que, segundo se conclui, o ordenamento jurídico, né, dá ao protesto, apresenta potencial, nessa interpretação dele, de contribuir para a inibição da recalcitrância, ou seja, impedir que reiteradamente a pessoa deixe de pagar, e mesmo de evitar, em alguma medida, não é que resolve tudo, mas evita um pouco, a canalização de demandas ao já abarrotado poder judiciário. Isto porque, não se pode negar, a par das finalidades clássicas do protesto, que era o protesto cambial, o efeito exercido sobre o devedor no sentido de compeli-lo ao cumprimento da obrigação. Então vejam que, perdão, estou meio com a voz não sei o quê, tomara que não seja Covid, né? A gente tosse um pouquinho, já fica preocupado, mas avançando. O que acontece? Você já tem nesse parecer um certo viés, uma certa identificação da desjudicialização. Eu diria que essa interpretação que ampliou a abrangência do protesto, ela permite que se veja nisso uma forma de desjudicialização, porque o protesto é um instrumento importante de recuperação de crédito, e se você, entre aspas, cobra a dívida, porque não é uma ação de cobrança, é só um protesto, mas se você cobra a dívida, entre aspas, através do tabelionato de protestos, e o efeito prático da lavratura do protesto é fazer o pagamento, ocorrer o pagamento, ora, você resolveu o seu problema. E se você resolveu o seu problema num cartório, sem precisar acionar a justiça, inequivocamente isso é sim um exemplo de desjudicialização. Vamos lá. Outra evidência do crescimento do protesto, né, eu queria dar esse aspecto histórico. Uma coisa é o protesto antigo, dos anos 90, outra coisa é para cá. Que no Código de Processo Civil atual, né, de
no artigo 517, o que tem lá? A possibilidade de protesto da decisão judicial transitada em julgado, ok? Então, depois que passou o tempo do pagamento voluntário, né, aquela chamada cumprimento de sentença do artigo 523, um prazo de 15 dias, se isso não ocorrer, poderá ser feito o apontamento daquela sentença para o protesto. Poxa, eu sou de uma época que ninguém sonhava em dizer que uma sentença poderia ser protestada, mas protestar uma sentença, o que protestava era cheque, né? Nota promissória, letra de câmbio, mas não uma sentença. Até soava como uma coisa ilógica, mas vai protestar uma sentença para quê? Você quer mais força que uma sentença tem? A sentença tem muita força, mas quando é dada a ela uma publicidade maior, quando a existência daquela dívida é inserida no cadastro do protesto, digamos assim, no registro daquele... Enfim, quando é feita a lavratura do protesto, lançado no livro do tabelião, aquilo ganha uma publicidade tal, inclusive pelos institutos de proteção ao crédito, que têm acesso a essas informações do cartório de protestos, a pessoa se vê mais obrigada a pagar, porque ela tem dificuldade de obter crédito com a existência daquele protesto. Então isso dá mais efetividade a uma decisão judicial. Eu fui juiz e peguei muito no finzinho, na verdade nem no finzinho. Quando eu peguei o Código Novo de 2015, eu já estava, 2015, eu já estava no 2º grau de jurisdição. Então eu não trabalhei, enfim, em vara, não trabalhei, digamos assim, diretamente aplicando o código, digamos assim, como juiz de 1º grau. Então eu não tive essa experiência. Mas hoje, se eu tivesse numa vara, né, na primeira instância, honestamente, eu iria falar para a pessoa: doutor, proteste isso daí, vamos fazer, digamos, está com dificuldade na execução, vamos protestar, porque você vai ter uma oportunidade a mais, uma chance a mais de receber, né? Então eu defendo ardorosamente que sim, seja feito o protesto das sentenças. E detalhe, cabe para todo tipo de sentença, hein? Sentença trabalhista, sentença de família, sentença civil, de pequenas causas, até, vocês verão, a sentença penal, quando estabelece a multa, que é uma pena pecuniária, ela pode ser também protestada. E a sentença penal, não lembro agora, decoro o artigo, nós vamos ver na sequência, ela pode estabelecer uma indenização mínima, quando ela condena a pessoa a uma pena lá de prisão ou coisa do tipo, e tem uma vítima, o juiz já pode pegar e o juiz criminal dar uma, né, digamos assim, de juiz cível. É um modo de falar, que ele está dando uma de juiz cível, a lei autoriza ele fazer isso, mas é só para enfatizar, um jeito de explicar. Então ele pode, digamos assim, ser um pouco juiz cível dentro da sentença criminal e colocar lá que o réu vai ter que pagar uma determinada indenização mínima para a vítima. Claro que a vítima poderá buscar um complemento, uma indenização maior por ação própria, mas já leva aquele mínimo na sentença criminal. E esse pedaço civil, digamos assim, da sentença criminal, vai também poder ser protestado. Olha só, é um alcance muito grande. E eu digo para vocês, acho que o protesto é muito pouco utilizado ainda. Ou, em outras palavras, acho que o protesto ainda pode, e eu diria deve, crescer muito. Bom, vamos lá. Eu disse que o Código de Processo colocou lá o artigo 517, depois você dá uma olhadinha. Mas também, não é só protesto de sentença. Também protesto, lá fala decisão judicial, transitada em julgado, ou que tenha o quê? Uma eficácia executiva. Olha só, quando alguém define alimentos provisórios, né, liminares para o início do processo, aquilo transitou em julgado? Não, o réu nem está sabendo. Mas ele não pode ser executado, não pode ser efetivamente cobrado
digamos assim, naquele valor, como se tivesse transitado, sim, esses alimentos inclusive podem ensejar até mesmo a prisão. Ué, então pode prender e não pode protestar? Pode, olha lá, isso está previsto na lei. É o 528, parágrafo 1º, olha lá. O crédito de alimentos pode ter o protesto tomado, né? Enfim, lavrado. E detalhe, olha qual é o detalhe, numa execução em geral, aí, enfim, uma sentença civil, quero dizer, você vai protestar por iniciativa do credor, a tal da rogação, né? Mas, no caso dos alimentos, a iniciativa do protesto pode ser do juiz. Puxa vida, hein? Se eu tivesse visto isso no tempo se eu tivesse tido essa oportunidade no tempo que eu era juiz de família, como eu teria protestado, gente. Mas eu não peguei essa época, né? Fui juiz de família quando não tínhamos isso, era código antigo. Então, lá, o crédito de alimentos pode ser protestado, não é ainda uma sentença, é uma decisão interlocutória, mas tem eficácia executiva e pode ser protestado de ofício. Pô, já pensou você sendo advogado numa ação de alimentos, você não toma a iniciativa de protestar e o juiz toma? Que vergonha, hein? Que vergonha é modo de dizer, né? Eu quero só te provocar e falar assim, não espere o juiz fazer isso. Peça você, tome você a iniciativa. E é claro que se ele pode de ofício protestar, com maior razão você pode requerer aquele protesto. Então, proteste, não deixe de fazer isso, tá bom? Então, no caso dos alimentos, cabe o protesto de ofício. Se não fizer o pagamento, não justificar a impossibilidade, é claro que tem que ter, vamos falar assim, uma primeira oportunidade da pessoa pagar espontaneamente, tá bom? Não é que a primeira providência é o protesto, mas não pagou de cara, protesto. O juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se as regras outras do 517. Isso vale para alimentos definitivos, para alimentos provisórios, tanto faz. E registrado o protesto, nesse caso, o tabelião remeterá ao juízo o respectivo instrumento do protesto, ok? Ele vai encaminha para o juiz. Então vejam que pode parecer que não tem sentido protestar uma dívida. Aliás, para pensar, se cabia prisão e continua cabendo, né, em certas circunstâncias, para que protestar? Esse é o maior reconhecimento, para mim, da eficácia do protesto. Porque se não é uma coisa que cabe até prisão, a lei ainda achou útil que o protesto fosse feito, caramba, então esse protesto é útil mesmo. Porque a prisão às vezes demora para acontecer. Eu escrevi um artigo a respeito disso em 2001, olha, mais de 20 anos, da minha frustração como juiz de ver que a pessoa demorava tanto na tramitação para ser expedida uma eventual ordem de prisão e durante esse período a pessoa fica com o nome limpo, não tem protesto. O que acontecia? Você com o nome limpo, às vezes compra o que precisa e gasta o que não tem. Então acontecia do cara chegar lá na audiência de moto, com celular já melhor, etc e tal, e devendo a pensão e não pagava. Se ele tivesse protestado, possivelmente não tinha comprado a moto em parcelas e nem financiado o celular. Então acho que o protesto ele pode fazer verdadeiras transformações nas vidas das pessoas. Eu defendo ardorosamente o protesto e faço isso de coração e sou insuspeito, porque eu não titularizo um cartório de protestos. O meu cartório é de imóveis. Todos os protestos que forem feitos não vão me dar um centavo, mas vão me dar uma alegria que não se mede com dinheiro. Então, se quiser pesquisar, você digita lá no Google, olha lá, eu coloquei assim, você paga o dinheiro está curto, mais ou menos isso. Você paga a pensão ou o cartão de crédito. E eu desenvolvo naquele texto que a pessoa, apesar de teoricamente poder ser presa pelo não pagamento dos alimentos, no fundo ela tem mais estímulo a pagar o cartão, porque o cartão tem juros altos, vai ser o nome negativado, etc. E a prisão existe, mas ela está longe, leva meses, leva anos, às vezes
digamos assim, você tem lá uma demora de processo, uma liquidação, uma dificuldade com assistência judiciária, e cálculo, e intima, etc. e tal. Então coloca lá, o dinheiro está curto, você paga a pensão ou cartão? Coloca isso no Google, que você vai encontrar esse meu artigo que tem mais de 20 anos. Então isso mostra que eu já sofria pela falta de protesto há muito tempo, mas hoje a lei resolveu isso. Também a Lei 12.767 de 2012, ele acrescentou um parágrafo único na Lei 9492 de 92, para dizer o quê? Que incluem-se entre esses documentos de dívida sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, Estados, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias e fundações públicas. Então o Estado sempre teve a execução fiscal. A lei é de 1980, salvo engano, agora eu não me lembro o número. E você fala, bom, mas você já pode executar, então com o parecer daquele juiz pode também protestar. Sim, mas como tinha pessoas que falavam assim, não, mas se tem a execução, não cabe o protesto, é uma norma específica só da execução fiscal, então se tem já isso, Michele Freire, minha colega querida de Minas Gerais, muito honrado com a sua presença aqui. Então veja, se tem, quando eu sonhava em aprender registro de imóveis, Michele já era craque no assunto, que bom. Então veja, se você tem uma lei dizendo expressamente que cabe para essa discussão de, olha, para tributos tem que ser que só a execução fiscal, eles não podem fazer as coisas sem que tenha estrita legalidade, não pode ser só um parecer, então veio essa lei e a partir de 2012 acabou a dúvida. Também é possível protestar os tributos. Então se você é prefeito, se você é vereador, conhece alguém, se você é procurador de um município, secretário jurídico, secretário da fazenda, etc. e tal, puxa vida, a pessoa tem que pagar os impostos dela, tem que pagar os tributos dela, para que com isso contribua para os recursos públicos tão necessários para a realização de inúmeras coisas de interesse geral. Então, como é que a pessoa está devendo um tributo e vai gastar um dinheiro que não tem financiando sei lá o quê? Então a pessoa tem que procurar, no mínimo, parcelar aquela dívida, buscar um financiamento, uma anistia, isso e aquilo, e fazer esse pagamento. E as execuções fiscais, eu trabalhei já nisso, o professor Dr. Nalini, meu colega, juiz, desembargador, foi corregedor, presidente, ele falava, a execução fiscal é o exemplo do que há de mais ineficiente. Aqueles processos aos milhares, tramitam sem muita eficiência, e pouco chegam a um resultado útil, e o protesto, ele comprovadamente, e os órgãos públicos já estão utilizando o protesto sim, para receber os seus tributos, ele pode ter um resultado muito mais eficaz, promovendo aí bastante desjudicialização. E ação monitória? Execução sim, ação monitória pode gerar protesto? Pode, quando ela tiver sido convertida, aquela conversão, inicialmente ela é só monitória, se a pessoa não paga no início, aí converte-se aquela ação monitória em mandado de execução, aí sim é possível o protesto. E aquela sentença criminal na parte que impõe multa pecuniária, multa mesmo, a pena, vai também poder ser protestada. Nesse caso, possivelmente vai ter que ser feito, vai ser necessário comunicar depois, se houver pagamento, o Ministério Público para ver aí para onde o valor dessa multa vai ser encaminhada, se é fundo penitenciário ou o que é. Então, chegando lá, uma sentença criminal de multa com a devida qualificação, endereço, CPF, valor atualizado, etc., quem é o beneficiário da multa, isso vai poder ser feito. E quando houver pagamento, sim, comunica ao MP. Existe um provimento a respeito disso, que é o provimento 33 de 2020, cujas regras estão incorporadas já nas normas, mas já existe sim regramento para o protesto da multa, que tem natureza penal, mas é pecuniária. Então, doutor, uma sentença penal pode ser executada? Pode ser protestada? No primeiro momento assusta essa indagação, mas aí para quem está preparado, sim, excelência, inclusive em dois aspectos. No aspecto estritamente penal, para as sanções penais pecuniárias, e também quando há
uma indenização mínima fixada em favor da vítima. Olha só, é outra resposta, né? Então vamos lá. A dívida então reconhecida num processo judicial, qualquer que seja a natureza, já falei, trabalhista, juizado, família, né? Tudo isso pode ser feito, pode ser, enfim, se converter num documento hábil a feitura do protesto. E digo mais, olha só, alimentos pode ser feito o protesto de ofício, você já aprendeu isso hoje. Pois bem, também tem disposição que entende, que determina, enfim, que permite que a execução trabalhista possa, pelo menos em certas condições, ser feita de ofício. E também o crédito trabalhista é por muitos considerado um crédito de natureza alimentar. Se eu juntar que pode ter execução de ofício e se eu juntar que tem natureza alimentar, não me parece loucura dizer que, aí é uma questão de interpretação, que o juízo trabalhista possa, de ofício, fazer o protesto. Eu pensaria com calma se eu fosse juiz do trabalho, e minha sogra é juíza do trabalho, mas eu analisaria essa questão, só que ela já está aqui no tribunal, eu analisaria essa questão com muita atenção, porque se eu tivesse o poder, se chegasse à conclusão, juntando todos esses pedacinhos que não, eu posso protestar de ofício, eu protestaria para fazer com que aquela decisão se fosse mais efetiva e aquele mero crédito se transformasse em efetivo dinheiro, tá certo? Então é uma possibilidade. Agora, vamos dizer assim, dá para discutir se o juiz trabalhista pode de ofício protestar, mas que o crédito trabalhista pode ser protestado, isso é fora de dúvida. Então, se você advoga na área do trabalho, conhece alguém, escutou uma pessoa reclamar, eu ganhei, mas não levei, etc e tal, gente, protesto. Não está sendo utilizado o protesto tanto quanto pode. Ele cresceu muito, sim, mas ele tem muito mais para crescer, muito mais, ok? Então, vejam aí que tem aí a questão da possibilidade da sentença trabalhista, está lá no item 20.5.3, olha aí. Aplica-se o disposto neste item no que couber as determinações judiciais expedidas pela Justiça do Trabalho. Vamos protestar o crédito trabalhista. Mas ele já é privilegiado, já recebe na frente de não sei quem, já gera não sei o que lá, já gera isso. E o crédito fiscal também não gera isso? Não tem vários privilégios? E o crédito de alimentos, não cabe até prisão? Sim, é verdade, tudo isso é verdade, professor. Então qual é o problema? Isso impede protesto? Não, então para de onda, vamos protestar, para já. E detalhe, como acho que alguém observou, o protesto, ele, não vou dizer que ele é gratuito, mas ele praticamente é gratuito. Por quê? Porque em alguns estados, e agora tem regramento nacional do CNJ, está previsto o chamado diferimento. Diferimento é um nome bonito para falar uma coisa bem simples. Fiado. Como é que é? O protestador não trabalha de graça, mas ele trabalha mediante um resultado futuro, que pode acontecer ou não. Quero dizer com isso que não é preciso que as custas, os emolumentos, sejam adiantados. Olá, Luana, bom dia. Não precisa, bom dia, Dai, não precisa o valor dos emolumentos do protesto ter adiantamento, eles vão ser pagos depois, veremos em que momentos. Então, se você não precisa nem, como diz um ditado, investir dinheiro bom para tentar receber um crédito talvez ruim, por que não protestar se nem a mão no bolso inicialmente você precisa colocar, certo? Então, pode ser protestados. Lembrando que os títulos judiciais, acabamos de dizer agora, eles podem ser protestados na localidade de tramitação do processo, e também no domicílio do devedor. Então, as regras de competência do processo são um pouco diferentes aí, mas se tramita em um determinado lugar, e esse lugar é diferente do domicílio do devedor, sei lá por que razão, se ele mudou isso ou aquilo, você escolhe onde quer protestar. Pode ser no lugar do juízo do processo, ou pode ser
no endereço do devedor. Outro cabimento ainda de protesto está no artigo 784, inciso 10 do Código de Processo Civil, que fala, sabe o quê? Das contribuições ordinárias e extraordinárias de cotas condominiais, né, previstas na convenção, aprovadas em assembleia, comprovadas por documento, né, com esses requisitos que estão lá no item 20.7 das normas. Você pode protestar as cotas condominiais. Poxa vida, eu, se fosse protestador, procuraria as administradoras de condomínio da minha cidade. Olha aí, eu, se morasse num prédio, bom, na verdade moro, né? Mas enfim, se eu fosse um síndico, isso eu não sou, eu buscaria sim receber as cotas no protesto. E eu lembro quando eu era juiz, tive processos de cobrança de condomínio. Sabe qual é a defesa que você consegue fazer num processo de cobrança de condomínio? Praticamente nenhuma. Não me vem à cabeça, prescrição não. Claro, pode ter prescrição, eu nunca vi ninguém esperar tanto tempo para receber. Então, praticamente não tem defesa. Pergunta, o que o juiz vai fazer? Fazia acordo, perdia tempo ali numa audiência, como fazia coisa mais útil. Para que um processo para cobrar? E naquele tempo, olha só, nem tinha eficácia executiva, era um processo de rito sumaríssimo, que chamava, e começava marcando uma audiência. Tomar tempo de um juiz para fazer um acordo de condomínio, na boa, hein? Em tantas outras coisas para fazer, simplesmente protesta. Então saiba que uma dívida condominial pode ser protestada. Então você está ali pagando com dificuldade o seu condomínio no prédio, aí você desce na garagem, aquele carrão novo que te causa uma inveja, né, no vizinho, carro do vizinho, aí você fala, maldito, trocou de carro, tá com esse carrão bacana, mas não paga o condomínio. Nossa, dá vontade de passar ali. Não, riscar pintura não pode, mas a gente fica louco da vida. Não fique louco, proteste. Quem vai ficar louco é ele, ou então você vai receber, tá bom? É isso aí. Protesto de cotas condominiais pode ser cobrado também, pode ser protestado. Bom, a certidão, até a certidão, olha só, outra coisa, hein? Estamos aqui entre pessoas que possivelmente já trabalham ou querem titularizar numa serventia e tal. Sabe o que pode ser protestado? A certidão dos emolumentos. Olha que beleza! Então alguém fez um serviço na sua serventia, onde você trabalha, onde você é titular, sei lá o quê, e não fez o pagamento. Você pode fazer a conta de quanto ela deve, transformar isso numa certidão, e essa certidão pode gerar um protesto, um documento hábil a ser protestado. Isso está no item 20.8 das normas. Então, veja, a gama de documentos que podem servir de base para um protesto está muito longe de ser cheque e nota promissória. Aliás, cheque é uma coisa que raramente se vê hoje em dia. Então, ele teria que fechar o tabelionato de protesto? Não. O tabelionato de protesto tem que abrir, tem que contratar gente, porque o que tem de coisa que pode ser protestada e ainda, digamos assim, protestada não é, nossa senhora. Se eu fosse o protestador, eu não ia ficar dentro do cartório, eu ia ficar na rua conversando com as pessoas. Iria falar com a associação comercial, iria falar com as imobiliárias, iria falar com as administradoras de condomínio, iria falar com as escolas que devem ter documentos com eficácia executiva e talvez mensalidades atrasadas para serem pagas. É uma imensidão. É uma imensidão. Falaria com a procuradoria, com a prefeitura, com o município, com todo mundo, né? Eu ia fazer com que as pessoas utilizassem o protesto. E qual é a competência? Bom, outra coisa que eu queria falar, esses documentos todos hoje podem ser assinados digitalmente, né, pelo método lá, sistema ICP Brasil, e enviados tudo de forma eletrônica. Existem centrais, você não precisa ir no cartório, né? Até a conferência eletrônica da assinatura é feita por um programa de computador. Aquilo é tudo vapt-vupt. Então, existem toda a tecnologia, tudo isso para você não ter que ficar preenchendo um formulário, assinando, reconhecendo firma, corre para cá, corre para lá. Não, tudo eletrônico. Qual é a competência do tabelião? Diz lá a lei que compete privativamente ao tabelião a fazer o quê?
o protesto de títulos, né, o protocolo, a intimação, o acolhimento da devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento, do título de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar, por isso que eu falei que ele registra, mas não é registrador, o protesto ou acatar a desistência do credor em relação a esse protesto, além de proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas aos atos praticados, tudo na forma da Lei 9492 de 97. Então, li rapidamente, está lá na lei as atribuições. E qual é o cartório que eu uso para protestar? Bom, eu já falei lá em cima que quando é dívida, né, decorrente de processo, pode ser no juízo não, no cartório de protestos de onde tramita a ação, né, da mesma cidade, ou do domicílio do devedor. A lei prevê várias situações, mas quando se trata de cheque, poderá ser o lugar do pagamento ou do domicílio do emitente, né? Nesse caso sempre com a prova de que aquele cheque foi apresentado e que não foi honrado, né? que foi devolvido. Essa é uma regra, a menos que seja um protesto para tomar alguma medida contra o banco. E por falar em cheque, eu não sei decorar o significado dessas alíneas, evidentemente, mas é bom lembrar que tem algumas alíneas que, quando são o fundamento da devolução, não permitem o protesto do cheque. Isso está nas normas também, normas de serviço, a linha 20, 25, 28, 30 e 35. Pior que às vezes eles perguntam, já vi pergunta com essas alíneas, que não admitem que o protesto seja feito. Queria lembrar que é importante saber que o protesto tem competência territorial, assim como o RI, assim como o RCPN, ou seja, só pode o tabelião lavar protestos dos títulos, das letras, dos documentos de dívidas que sejam pagáveis, que sejam indicados para aceite, enfim, em praças dentro do território da sua comarca. Você não vai protestar um título que não tem nada a ver com a sua cidade. Não era para pagar ali, o devedor não mora ali, o credor não mora ali, não é assim. Ele tem que ser feito sempre no âmbito da territorialidade do cartório. E uma outra peculiaridade que eu até perguntei, fiz pergunta oral sobre isso aí no concurso recente, no Paraná, cabe distribuição no protesto? Sim. O cartório de protesto, quando existem mais que um, né, pelo menos dois, na mesma localidade, eles não concorrem entre si, eles não disputam o cliente. Dois tabelionatos na mesma cidade, um vai querer fazer mais serviço do que o outro, mas o protesto é dividido igualmente. Vai haver um distribuidor e essa distribuição não é só quantitativa, ela é também qualitativa, ou seja, não é que tem 100 documentos, 50 para um, 50 para outro. Não. Vamos ver o valor. Por quê? Porque os emolumentos, eles também variam de acordo com as faixas. Protestar um título de R$1.000 não vai render o mesmo emolumento que protestar um título de R$100.000. Então não dá para o distribuidor mandar um de 1.000 para um e do 100.000 para outro. Claro que ele vai ter que dividir de algum jeito, e se não tem dois de 100.000, ele vai ter que mandar para um só. Mas imediatamente quando aparecer outro de 100.000, ele vai compensar e vai para aquele que não recebeu. Em resumo, virou o mês, fecha o mês sempre cada um recebendo o mesmo valor. Um tabelião sempre sabe quanto o outro da mesma cidade ganhou, porque eles ganham igual. Então, há uma distribuição dos títulos quantitativa e qualitativa, ok? Vamos lá. Artigo 7º também diz lá: os documentos e títulos de dívida, né, destinados ao protesto somente estarão sujeitos à prévia distribuição obrigatória nas localidades em que houver mais de um tabelionato. Então, tendo mais de um tabelionato, tem que ser feito um serviço de distribuição, que normalmente é o que é mantido e instalado pelos próprios tabelionatos, né? Na cidade que eu morava, eu lembro que o cartório era do lado do outro e a distribuição ficava ali junto, praticamente no mesmo prédio deles, ok?
distribuía igualmente, esse distribuidor já providenciava certidões, certificava para um, certificava para outro, tudo direitinho, tá bom? São distribuídos, são quantitativamente, qualitativamente cobrados de acordo com faixas, e ele imediatamente distribui, né? O protesto tem como característica a celeridade, imediatamente distribui aquilo para o cartório. Bom, deixa eu acelerar. Os títulos vão ser qualificados, né? Ou seja, similarmente ao que acontece no RI, o tabelião de protestos vai ver se aquele documento está hábil a ser protestado. Mas essa qualificação, é bom que se diga, não é profunda, é uma qualificação apenas do ponto de vista formal, se estão presentes todos os requisitos daquele documento para ser protestado, porque não vai entrar, vamos falar assim, no mérito daquela dívida, se foi paga, se não foi paga, se está prescrita. Não se conhece de ofício prescrição, decadência, nada disso. Oi, Cris. Então vejam, existe... Minha mulher está me ajudando aqui na audiência, obrigado. Então veja só, existe sim a necessidade de se qualificar, mas não uma qualificação que avance, vamos falar, no mérito da dívida, por exemplo, da prescrição. Então, a pergunta, doutor, pode protestar? Se você fala, pode executar uma dívida prescrita, você tende a responder que não. Pode até constituir um abuso de direito, uma indenização, não sei o que lá. Pode protestar uma dívida prescrita? Do ponto de vista do tabelionato, inequivocamente, sim. Não vai deixar de protestar porque a dívida é antiga, porque está prevista. Se aquilo constitui um abuso de direito, se pode a coisa aí virar contra o credor, aí é uma outra história. Eu estou falando aqui da ótica do registrador. Ele não comete nenhum equívoco, ao contrário, em lavrar um protesto de uma dívida já prescrita. E pode ter protesto de moeda estrangeira, um título, um documento de dívida em moeda estrangeira? Sim, só que o moeda estrangeira não tem curso no Brasil. Vai ser preciso, se o documento for estrangeiro, ele ser traduzido, né? E também vai ter que haver uma conversão, quando da apresentação, para a moeda nacional, porque ele não vai ser pago em dólar, em euro, no que for. Vai ser feito um câmbio pelo próprio apresentante, não cabe ao oficial fazer aí o cálculo de qual é o valor, e aí vai se executar normalmente. Existem algumas situações de documentos, ou enfim, em que é possível a contratação aqui no Brasil de moeda estrangeira, em moeda estrangeira. Claro que aí não vai ter tradução, né? E temos um decreto-lei que trata disso, não vamos detalhar aqui, mas é o 857 de 69. Então há a possibilidade. Então, doutor, pode ter um documento brasileiro em moeda estrangeira dentro do âmbito desse decreto? Sim. E se for um documento estrangeiro traduzido, feito o câmbio, pode ser cobrado também. E e correção monetária, né? Então, lá, pode ter uma correção cambial. E correção monetária? Pode ter correção monetária cobrada? Bom, pode haver uma cobrança de correção monetária, né? Até se diz que a correção não acrescenta nada, ela apenas atualiza. Muito bem. Só que quem tem que fazer isso é o apresentante. Você não vai receber um título e ficar calculando quanto é a dívida hoje. Ele já venha com aquele cálculo feito e simplesmente vai ser feito o encaminhamento e vai dar o procedimento, vai se fazer o procedimento de protesto, mas não cabe ao tabelião fazer qualquer tipo de cálculo para liquidar aquela dívida, tá certo? Como eu disse, uma das características marcantes do protesto é a sua celeridade. Sabe qual é o tempo para a feitura de um protesto que se deseja que seja feito? Apenas 3 dias úteis. E 3 dias úteis não é o prazo para a pessoa pagar. 3 dias úteis é o prazo para o tabelião concluir o protesto. Claro que nem sempre isso é possível, né? Você pode estar estranhando, mas como é que faz? Mas é o tempo desejável. Esse é o prazo que deve ser sempre buscado e muitas vezes é conseguido. Em 3 dias úteis contados da protocolização. Claro que exclui o dia do protocolo em si, mas inclui o dia do vencimento do prazo. Repito, esse prazo de 3 dias é para o tabelião, não para o devedor. Se o devedor é intimado e está no fim desse prazo aí
Às vezes ele vai ter que fazer o pagamento no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. Se ele não fizer, o protesto vai ser feito. Ai, mas ele não vai ter 3, 4, 5 dias, uma tolerância com essa dívida já está vencida, né? O cara, enfim, já deveria ter pago, sabe que aquele pagamento é devido, tinha que estar preparado para chegar e pagar. Se não pagar, não tem problema, mas vai protestar, porque o protesto é para quê? Dar publicidade a uma inadimplência. Essa inadimplência existe. Qual é o problema de eu dar publicidade a ela se aquilo é um fato verdadeiro? O que tem é a possibilidade de evitar isso através do pagamento, mas esse pagamento tem que ser assim, não tem que ter um prazo. Nós não estamos falando de processo de execução, ok? Então, se ele quiser pagar, ele vai ter que pagar até o dia seguinte, no máximo, da intimação. É o 43.3 das normas. Agora, vejam só, o protesto está muito ligado ao setor financeiro, ele serve muito para recuperação de crédito. Então é normal um certo atrelamento do protesto a esse sistema financeiro. Por isso que nessa contagem de prazo, quando não há um expediente normal dos bancos, eles trabalham só meio período, essas coisas de fim de ano, feriado, sei lá o que, esse dia que o banco não abriu totalmente não é considerado dia útil para efeito de contagem de prazo, ok? Doutor, o banco fechou mais cedo naquele dia, conta ou não conta? Ele abriu, estava aberto até 1 da tarde, até meio-dia, conta ou não conta? Então, você tem que saber que quando não é um horário pleno de funcionamento, ele não vai valer para a contagem desse prazo, ok? Mas se não consegue fazer intimação, atrasou, choveu, a pessoa, sei lá, apareceu algum problema, ou quem fazia intimação estava doente, teve greve no correio, etc. Bom, aí vai o prazo aumentar, mas tem que ser feito, digamos assim, no primeiro dia útil, né? Então, se tiver um motivo de força maior, esse prazo vai acabar ser ampliado, mas tem que ser feito tirado no primeiro dia útil subsequente e sempre de forma justificada, está previsto também nas normas. E é bom, sempre eu falo, olhar as normas do seu estado. Aqui nós estamos falando aqui na internet, tem gente de vários estados, dá uma olhadinha aí como é que fica no caso de não ser possível a observância desse prazo de 3 dias. O procedimento começa com a protocolização, existe a distribuição, já falamos, ela é feita de imediato. Distribuição, óbvio, se tem mais que um cartório, se só tem um, não tem distribuição. E todos esses documentos devem ser apresentados, né, para que for preciso para o protesto. Pode ser tudo digitalizado e vai ser, digamos assim, dentro de 24 horas já tem que ser expedida a intimação. É preciso a intimação do devedor, expedida pelo tabelião. As normas dizem lá o que tem que ter, o valor da dívida, o vencimento, o devedor, o endereço, tudo direitinho. Vai para o endereço tem que ser um endereço fornecido pelo apresentante, constante naquele documento, em outro documento qualquer, e essa intimação vai ser feita no endereço da pessoa. E não precisa entregar na mãozinha dela, não. Entregou no endereço, não é nada de mão própria. Entregou no endereço, está valendo. Não precisa ser uma coisa pessoal, no sentido de na mão da pessoa. Entregou no endereço, está feita a intimação e aí vai ser lavrado o protesto se o pagamento não foi feito. E quem é que faz essa intimação? É o tabelião? Bom, poderia até fazer a intimação pessoalmente, mas ele não tem como fazer isso para todas as milhares, às vezes, de correspondências que tem que ser apresentada. Então ele vai utilizar pessoas para fazer isso, seja um preposto, seja um intimador. Às vezes existem empresas, né, tipo, similarmente vai esse tal do motoboy, só que em vez de levar comida, ele vai levar os documentos, né? Geralmente ele vai tentar pegar um protocolo, dar um recebimento de alguém para comprovar que entregou. Então tem empresas especializadas nisso e também pode ser utilizado o correio, né? Quando é o correio vai haver uma cobrança do custo do correio, e quando tiver esses intimadores, o custo normalmente é referente a uma passagem de ônibus que normalmente é necessária para o deslocamento, uma para a ida, uma para a volta, e esse valor no volume acaba compensando, até porque às vezes numa única viagem ele consegue fazer 2, 3 intimações, então a coisa rola, funciona direitinho. Os requisitos da intimação, naturalmente
o endereço do devedor, isso é intuitivo, né? A identificação do título, a identificação da pessoa, né? Deve constar lá qual é o prazo que ela tem para pagar ainda no tabelionato. Geralmente já vai o próprio boleto naquela intimação para a pessoa mais agilmente poder pagar, até porque a coisa é rápida. Evidentemente também vai lá o número do protocolo, mas a pessoa pode, se quiser, fazer o pagamento diretamente no cartório de protestos e o cartório não pode recusar receber nas suas dependências. Mas normalmente, isso é coisa rara, isso tudo é feito pelo sistema bancário. E se não consegue intimação pessoal, não encontrou a pessoa, etc e tal, a pessoa está, não sei, descobriu que ela mudou, está passando férias lá em Balneário Camboriú, não sei o que lá, como é que faz? Vai deprecar, vai intimar pelo RTD de lá, não. A pessoa não foi encontrada no lugar, ela vai logo ser intimada por edital. Então, não localizada, ou não se sabe onde é que ela está, enfim, ou até reside, até sabe, ela reside, mas ela reside num outro estado, numa outra cidade, já vai direto para o edital. Vamos falar assim, claro, tem que ir no lugar, nos endereços disponíveis ali, mas pouca conversa, não encontrou, facilmente já vira uma intimação por edital. Não é igual o processo, que tem que esgotar todos os meios e faz isso, e o processo fica girando 1 ano para sair o edital, nada disso. Pouca conversa, rapidamente o edital é muito facilmente e corretamente utilizado no procedimento do protesto. Então, o edital, saiba você, ele enfim, vacilou um minutinho, não encontrou a pessoa, praticamente já vai para o edital, ok? Então, é uma coisa bastante rigorosa. Agora, por isso que também existe punição para quem às vezes utiliza de malícia e declara um documento, um endereço que não é verdadeiro. Porque se eu coloco um endereço que não é verdadeiro, eu sei que a pessoa não está lá, não vai receber, ou o endereço é de fora da sede do cartório, né, do território do cartório, já vai fazer por edital. Então eu sei que eu estou criando uma situação de edital. E o edital, convenhamos, nem sempre a pessoa vai saber. E aí aquele protesto vai ser lavrado. Mas o direito não está ali para privilegiar quem age com maldade, né? Aí a pessoa vai ter responsabilidade disso. Então tem regra lá, do 13.1, por exemplo, o tabelião de protesto, sempre que constatar ter sido fornecido o endereço incorreto do devedor, com indícios de má-fé, comunicará o fato à autoridade policial para a feitura de boletim de ocorrência. Então, tudo muito é na base da boa-fé, da honestidade. Por isso que vacilou, pumba, já vai para o edital. Mas não é para utilizar esse rigor da lei de protesto de forma abusiva para violar direito e fazer com que a pessoa seja protestada na prática sem oportunidade de se defender. Certo? Para requerer tem um formulário físico, mas evidentemente que hoje tudo se trabalha mais na forma eletrônica. Claro, uma pessoa que recebeu um chequezinho, tem um contrato de locação, só uma coisa para responder, para protestar, possivelmente não vai fazer uso da via eletrônica, vai com o documento lá no tabelionato, mas enfim, vai ser recebida também dessa forma a documentação e processado normalmente. Em alguns casos pode ser que seja exigido o reconhecimento de dívida, ok? Deixa eu ver aqui. Também no caso do cheque existe, para o chamado protesto facultativo, circunstâncias que podem evidenciar o abuso desse direito. Então eu chamo a atenção de vocês que deem uma olhada no item 34.1, onde colocam várias situações em que o protesto pode ser considerado abusivo e nesse caso deve ser vedado o protesto pelo tabelião. Quando alguém aparece lá com cheques emitidos há mais de 5 anos. Olha, mas você não falou que não cabia a prescrição? Mas eu não falei que a prescrição, aliás, a prescrição do cheque, não lembro agora de cabeça, mas é menor que 5 anos. O que ele não está querendo aqui é que você cobre cheques velhos demais, porque aí fica muito na cara que a pessoa não está querendo receber, ela está querendo criar um protesto, digamos assim, abusivo. Olha lá. Cheques emitidos, são indícios também, não quer dizer que é uma certeza, mas cheques emitidos há mais de 5 anos, cheques de valores irrisórios, ou que sejam expressos em unidades monetárias que não seja o real. Meu, real é de 94, olha só quanto tempo. Então o cara vai protestar lá um cheque do Matusalém,
Então isso daí alguma coisa está errada. A apresentação de cheques de terceiros que não sejam seus beneficiários originais. Então você vê que aquele cheque está lá inicialmente ao portador, mas nenhum é aquela pessoa. Ou então a indicação de endereço de pessoa que não reside ali, todos são de pessoas de fora, né? A apresentação em lotes, o cara vem com um pacote de cheque. Isso é indício de um protesto abusivo, e nesse caso o tabelião pode exigir provas adicionais da sinceridade da pessoa, né, que também não vai fazer para que o protesto seja feito. Então, o protesto não é um lugar para o abuso de direito, é isso que eu queria dizer. Item 34.2 fala disso. Bom, e como o edital é publicado? Normalmente ele é fixado no tabelionato e também na imprensa no local de circulação diária. Mas na prática, hoje em dia, isso é feito de forma eletrônica, né? É uma publicidade mais efetiva, a pessoa dá um Google, dá uma busca lá no nome dela, vai aparecer. E existe também um sistema de consulta. Você quer saber se tem protesto contra você? Entra no site de IPTB, faz lá uma busca. Aliás, o IPTB é que gerencia esse edital e ele pode cobrar por esse edital até 0,03 UFESP. Isso está previsto nas normas. Bom, entrou com o protesto, começou a tramitar, a gente viu que é coisa rápida. Pode haver desistência? Sim, o credor pode, por motivos que não interessa discutir, pedir que não seja desistir do processo, parar o procedimento. Aí é a hora do tabelião receber. Lembra que eu falei que ele trabalha fiado? Sim, ele não recebeu no início, mas se a pessoa desistiu, fala, opa, para entrar não precisa pagar, mas para sair tem que pagar, igual na balada, né? Então veja, enfim, no restaurante, em qualquer lugar, você tem que pagar para desistir, porque o tabelião também não está lá para ficar trabalhando de graça. Fiado sim, de graça não. Se a pessoa vai desistir, ela paga. Normalmente essa desistência ocorre quando o credor procura, o devedor procura por ela para fazer um entendimento ou um acordo. Então você retira lá do cartório, eu vou te pagar em 3 vezes, vou pagar o mês que vem. Ele retira, ele paga as custas, né, os emolumentos. Certamente depois nesse acordo, nesse acerto, ele vai acrescentar ao valor da dívida o valor dessas despesas e o devedor que deu causa vai fazer o pagamento. Então, na desistência tem que pagar, ok? É o provimento 86 de 2019 do CNJ que regulou em âmbito nacional essa questão do diferimento dos emolumentos do cartório de protesto. Falou, mas professor, não é ruim começar a trabalhar de graça, trabalhar fiado? Por um lado é, mas você já parou para pensar como aumenta o número de títulos apresentados e no volume ocorre desistência, ocorre pagamento, ocorre cancelamento e aí você acaba recebendo? Então tá bom, isso daí uma coisa pode compensar a outra. Então o tabelião trabalha hoje para receber no futuro, para receber amanhã, né? Esse futuro sempre é incerto, com certeza ele não recebe todos, mas recebe de vários e a coisa acaba de alguma forma compensando. Como também tem título que entra no RI, você faz uma qualificação negativa e a pessoa leva para casa e não registra, paciência. Não ganhou, não é sempre que se ganha, né? Você é tabelião, faz uma consulta do caramba, fala 1 ou 2 horas explicando para a pessoa o que é para fazer, ou ela não faz, ou o que é pior, às vezes ela faz e não está tabelionato. Mas é assim mesmo da vida, vamos em frente, né? Então veja, primeira situação de pagamento é a desistência. A segunda situação de pagamento é o próprio... Enfim, é o que podemos chamar de purga da mora, ou seja, a pessoa vai lá e antes de ser feito lá fora do protesto, ela vai e paga. Não falei que o cara tinha que pagar no dia ou no dia seguinte? Vamos imaginar que tem um fulano que ele só paga no cartório de protestos, mas quando vai para o protesto ele paga e não deixa protestar. Então ele tem que pagar a dívida do credor e os emolumentos do tabelionato. Essa é a segunda opção. E tem gente que não tem condição e o protesto é feito. Mas passa o tempo, ele recupera o emprego, ele melhora de vida, ele precisa limpar o nome, não sei, uma razão. Ele vai pedir o cancelamento do protesto feito. Quando ele pede o cancelamento do protesto, aí sim o pagamento dos emolumentos é feito. Então são 3 situações. Desistência, o credor paga. O pagamento, mesmo, o próprio devedor. E, finalmente, o cancelamento do protesto. São essas as 3 situações em que os emolumentos vão ser pagos.
Pagamento pode ser feito no tabelionato, já falei, mas na prática funciona pelo boleto, né? Se for pago com cheque, como é que fica? Bom, é dado um recibo condicional, dependendo da compensação do cheque. Cá para nós, hein? Já pensou o cara pagar no tabelionato de protesto uma dívida para não ser protestada com cheque sem fundo? É duro, mas às vezes acontece. Só que aí o protesto vai ser feito porque se considera que o pagamento, considera e realmente não foi, que o pagamento não foi feito, tá certo? Então a dívida primitiva que foi paga com cheque vai ser protestada porque tem que esperar ali a compensação. E quando vamos supor que tem um negócio de, falei do contrato de locação, né? O contrato de locação é por bastante tempo. A pessoa está devendo 2, 3 meses, eu coloco para protestar. E aí faz o pagamento. Eu vou devolver o contrato para ela? Não vai devolver para o devedor, porque se tem parcelas, digamos assim, a serem vencidas, eu dou um recibo parcial e esse documento volta para o credor, até porque ele pode precisar dele para eventuais cobranças futuras, ok? Bom, nós falamos aqui da sustação de protesto rapidamente. Nossa, já 8h12. Bom, a sustação de protesto ela se dá judicialmente, né, uma medida bastante comum. Nesse caso se diz que o procedimento fica sob júdice. Então o pagamento de um título que está com o protesto sustado não é feito no cartório. Ele tem que ser feito em juízo, que vai eventualmente de lá mandar uma ordem, um ofício, uma comunicação para que, enfim, seja cancelado definitivamente aquele procedimento, etc. e tal. Nessa ocasião, aí é a hora de cobrança e do pagamento dos emolumentos, né, dos valores que cabe ao oficial. E, então, sempre por ordem judicial, né? Se tiver, enfim, se foi sustado, ele só pode ser pago, só pode ser protestado ou retirado com autorização judicial. Vai ficar tudo sub júdice, ok? Bom, e esses documentos ficam aí, claro, à disposição sempre do juízo. Se no final for julgado se no final mandar protestar, vai protestar. Depois entrega o protesto lavrado para o credor. E se for considerado um protesto, que o protesto é indevido mesmo, aí o título vai ser colocado à disposição durante alguns dias para ser retirado. Em último caso, vai ser encaminhado para o juízo, ok? Deixa eu ver assim. A qualificação de um título pode ser negativa, como eu falei, né? Aliás, a lei fala que em alguns casos deve ser, quando tem suspeita disso, suspeita daquilo, e nesse caso poderá haver aí um procedimento similar à dúvida, né? Que eventualmente tenha que ser decidido pelo juiz. É meio esquisito você falar em dúvida no tabelionato, né? Porque dúvida é uma coisa típica do registro, mas lembre-se que o protesto ele é registrado também, então na prática ele tem aí um procedimento similar à dúvida e vai ser decidido pelo juiz. Quais são os livros do tabelionato de protesto? São essencialmente 2, o protocolo e o próprio livro de protesto. Esses são os 2 livros básicos privativos do tabelionato de protesto. Passou os 3 dias úteis, vamos lá, vai ser lavrado e registrado o protesto, né, e esse instrumento vai ser entregue ao credor. Isso hoje, repito, pode ser feito tudo de forma eletrônica. Recebo o título eletronicamente, envio o protesto eletronicamente. Se alguém paga para o credor, por banco, para quem quer que seja, ele pode dar a anuência dele para que seja feita a baixa do protesto, tudo eletronicamente, ok? E quais são os motivos do protesto? Bom, são 3 os motivos do protesto: falta de pagamento, falta de aceite, né, ou falta da data do aceite, e ainda por devolução do título. A pessoa recebeu o título para fazer o aceite, mas não devolveu. Então, esses são os fundamentos. O mais comum é o de falta de pagamento, né? Ele só pode ser feito por óbvio depois do vencimento da dívida. Os outros, os protestos referentes ao aceite ou à devolução do título, são feitos sempre antes do vencimento, porque é intuitivo, né, que primeiro vai ter que aceitar, primeiro vai ter que devolver o título, enfim, só depois de vencido é que é
falta de pagamento e antes de pagamento. Doutor, cabe algum protesto antes do título vencer? Cabe, não por falta de pagamento, mas por falta de aceite, por falta de devolução. Ok? Então a pergunta é meio matreira, mas cabe. Cabe o protesto por falta de aceite quando terminado o prazo previsto em lei para que o devedor aceite o título e eventualmente ele acaba não aceitando. Então a finalidade é comprovar a recusa, né, do sacado de reconhecer aquela obrigação vinculada ao título. E o credor vai estar mostrando com isso que ele é diligente. Olha, tentei obrigar ele a aceitar, ele não aceitou, então eu quero protestar. Se o sacado, né, após a intimação aceitar, aí tudo bem, ele fica vinculado ao título, o título fica formalmente em ordem, aí é só aguardar o vencimento. Se então vencido e não pago, aí com o título perfeito vai ser feito o quê? Depois o protesto por falta de pagamento, mas são motivos diferentes, não é? Você não vai poder tirar um protesto por falta de pagamento, por exemplo, de uma letra de câmbio, se está faltando ainda o aceite, ok? Letra de câmbio sem aceite não pode ser protestada por falta de pagamento, só vai ser protestada por falta de aceite, né? Duplicata e letra de câmbio dependem normalmente de aceite, porque são títulos sacados, né? Diferente do cheque, a nota promissória, que são títulos emitidos. Vamos lá então, seguir mais um pouquinho, temos que caminhar um pouco o fim. Deixa eu ver aqui. Vamos avançar. Espera só um pouquinho que eu estou olhando na colinha, o que é importante e o que não é. Ah, tá. Protesto, existe um protesto especial que é o protesto falimentar. O protesto falimentar, importante dizer, vira e mexe perguntam, tem uma regra especial de competência. Onde pode ser feito o protesto com vistas à falência? No tabelionato responsável pelo local do domicílio, né, onde está situado o principal estabelecimento daquela empresa, ok? Então não é o cheque onde foi emitido, não. O principal estabelecimento. E não é só isso. Além de alterar a competência, não basta entregar no endereço, tem que entregar para alguém, na mão de alguém que tenha poderes, ou seja, são necessários cuidados especiais com vistas a quem você faz a entrega da notificação. Então, cuidados especiais na notificação e também o endereço. Enfim, a competência, melhor dizendo, tem que ser no local do principal estabelecimento. Se for empresa estrangeira, aí onde fica onde está situada a filial brasileira, independentemente de qual seja a praça do pagamento. A competência vai se dar aí pelo principal estabelecimento. E existe súmula do STJ, que é a 361, que, digamos assim, exige rigores nessa intimação, não é? Exige que a identificação, é isso, da pessoa que recebeu essa intimação. Não é só entreguei no endereço, é quem recebeu. Pelo menos um porteiro, um encarregado, um gerente, alguma coisa assim. Porque nesse caso, a intimação por edital não é vacilou, já faz a intimação por edital. Ela é um pouquinho mais rigorosa, né? A intimação por edital no protesto falimentar efetivamente só pode ser utilizada após o esgotamento comprovado de possibilidades de intimação pessoal. Então, protesto falimentar vai devagar. Uma empresa que está em recuperação judicial pode ser protestada? Pode. A recuperação não impede a feitura do protesto, ok? Quais são os efeitos do protesto, alguém pode dizer? Bom, o protesto facultativo tem a finalidade de comprovar a impontualidade do devedor, né, falei. Também tem o efeito de constituir em mora, não quer dizer que só constitui em mora quando protesta, pode já estar em mora antes, mas se não está em mora antes, com o protesto passa a estar, né? E também traz a consequência de fluir juros, né, de mora, né, caso a mora só seja constituída por ele, e também
faz a interrupção da prescrição na chamada ação cambiária, né? É o artigo 40 que prevê tudo isso. Também existe o protesto, esse é o facultativo. O protesto necessário, ele é utilizado para que o credor garanta, né, digamos assim, o seu direito de regresso contra o sacador e seus coobrigados, né? Você vai poder ver na lei uniforme, nos artigos 25, 44, 53, 56, 60, 68, que existe a previsão, sim, do protesto obrigatório para que o portador conceda os direitos de regresso contra o sacador, contra o endossante, contra os avalistas. Esse é o chamado protesto necessário. Agora, os motivos do protesto são aquilo que eu já falei: falta de pagamento, falta de aceite, falta de devolução, ok? Agora, lembrando, mesmo quando o protesto não é obrigatório, existe sim a possibilidade de você usar o protesto facultativo. E tem uma súmulazinha do TJ de São Paulo, súmula 41, que ela fala lá que o protesto comum dispensa o especial para requerimento da falência, né? Só que é um entendimento do Tribunal de Justiça, porque em condições normais, súmula deixada de lado, sempre o protesto teria que ser o especial. Mas essa súmula relativiza e admite que pode ser um protesto comum. Mas as normas permitem que a pessoa, digamos assim, que o credor que fez um protesto comum, para se garantir, né, para não depender só da súmula, ele faça o cancelamento do protesto comum e renove o ato daquele protesto para solicitar o protesto falimentar. Perguntinha sacana: doutor, o mesmo título pode ser protestado 2 vezes? Bom, eu diria que tem 2 respostas para isso. Primeiro, que ele pode ser protestado inicialmente por falta de aceite, por falta de devolução, né? E aí faz a devolução ou faz o aceite, e aí quando chega o vencimento ele não é pago, então ele pode ser apresentado para ser protestado novamente, no caso por falta de pelo menos 2 apresentações, não é bem protestado 2 vezes, mas 2 apresentações. Na segunda, para ser por falta de pagamento. Mas tirando isso, protesto efetivamente pode acontecer sim 2 vezes do mesmo título. Primeiro um protesto comum, né? E depois o mesmo título pode ser protestado com fins especiais falimentares. Só que, neste caso, é preciso cancelar o primeiro para fazer o segundo. Mas cá para nós, foi protestado 2 vezes. Não ficou protestado simultaneamente 2 vezes, mas sucessivamente 2 vezes. Tá bom? São respostas assim que eles gostam de ter. Lembrando ainda que no protesto falimentar não pode ser um valor qualquer, um valor irrisório. Exige-se que o título para fins falimentares, você pode protestar um título de R$1 no geral da vida, aí, sem problema, mas para fins falimentares o protesto tem que ser de um título de pelo menos 40 salários mínimos, porque eles não querem que você brinque de pedir falência. Para pedir falência tem que ser uma coisa mais séria, mais valiosa, mais importante, mais substancial, ok? Se tiver algum erro na lavratura do protesto, claro que vai poder ter alguma retificação. Já está indo para o fim, graças a Deus, né? Não queria tomar muito tempo, mas só um instantinho. Tem a questão do... enfim, quando o título é protestado, se a pessoa pagar esse título para o credor, né, esse documento, ela vai ter o próprio título de volta original. Ela apresentando esse título no cartório, o cartório cancela o protesto cobrando os emolumentos. Mas pode também, em vez de apresentação do título, o credor dar uma carta de anuência, seja ela física, seja ela na forma eletrônica. Isso acontecendo, vai também ser concordado, né, vai ser feita a baixa do protesto e os emolumentos vão ser pagos. Existe também o endosso translativo, né, e o endosso mandato. Quando for o endosso mandato, a carta de anuência deve ser firmada pelo credor endossante, né? Deve ser firmada pelo credor endossante. Tem regra específica no Código de Normas. Também o cancelamento é feito diretamente no tabelião por falta de pagamento. Então,
Uma regra importante é que o cancelamento do protesto diretamente no tabelião só é feito por falta de pagamento. Se há uma outra razão para cancelar um protesto que não seja pelo pagamento, melhor dizendo, me atrapalhei agora, então, para cancelar junto ao tabelião é porque pagou. Se existe uma outra razão para cancelar, aí tem que ser uma determinação judicial, ok? É preciso que o juiz determine por outro fundamento o cancelamento daquele protesto. Só ver aqui. Assim, se vem de um processo, a ordem de cancelamento, é claro que não precisa apresentar o título original, como não precisa o título original quando tem uma anuência para fazer a baixa daquele protesto. Basta uma certidão, né, com comprovação do trânsito em julgado. Queria lembrar a vocês que a Lei 9497 ela é de 97. Naquele tempo a informatização não era como hoje, mas ela teve depois alterações em 2018, sobretudo para tratar da central eletrônica dos protestos, né? Então você tem várias funcionalidades, você recebe protestos, você emite certidões, enfim, conheçam melhor os recursos digitais do protesto. Você pode entrar lá e sem pagar nada fazer uma consulta que vai dizer se você tem protesto ou não e se tem, em qual cartório está. Claro que essa consulta gratuita não tem força de certidão, mas já dá para ter uma ideia, sobretudo quando não consta nada, se o seu nome está limpo, e se não está limpo, vai dizer onde é que o seu nome está sujo. E é muito importante o cadastro, né, que existe das pessoas protestadas. Tem ali a lista, então, de quem tem um protesto lavrado, e isso é uma ferramenta de informação muito importante para quem concede crédito. O protesto também é um instrumento importante de vamos dizer assim, de recuperação de dívidas, né, de recuperação de crédito, e as empresas precisam receber, as empresas, todas as pessoas, né, receber pelo que é devido a elas, porque isso, a falta do recebimento compromete a saúde financeira delas e pode acarretar aí uma situação econômica que até contagie ou contamine todo o ambiente, né, econômico, produtivo. Então é muito importante sim a função do tabelionato de protestos, e as informações que ele tem desses devedores, elas acabam podendo ser sim repassadas a empresas de cadastros, né, de devedores, como SPC, Serasa, essas coisas, e isso não constitui, entende-se, nenhuma afronta à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, com isso, a gente está, não é a minha especialidade protesto, mas com isso a gente deu uma visão panorâmica de como é a situação do protesto, com os principais aspectos para vocês. Claro que tem muito mais para ser dito, mas eu recomendo que você estude as normas, estude a lei, e também sempre falo muito bem daquela coleção Saraiva de cartórios, que tem um livrinho específico tratando do protesto, tá bom? Eu queria, com isso, me despedir de vocês hoje. Disse que ia demorar menos, mas não disse que ia demorar pouco, né? Fomos 1h30, mas eu vou hoje ter que, entre outras coisas, tomar vacina de reforço. Tomara que eu não fique bodeado com isso. E, enfim, também tenho que trabalhar. E amanhã temos mais aula. Amanhã vamos falar de RCPN, tá bom? Então, se você gostou, continue conosco. Manda aí um coraçãozinho, que estou vendo alguns saindo aqui. E amanhã a gente tem mais aula. Ontem teve prova aí em Santa Catarina, não vi a prova ainda, mas pelo que me comentaram, caiu bastante coisa de RI. E a gente teve uma aula de RI, não sei se foi na sexta ou se foi no sábado, já nem sei mais. Com certeza foi antes da prova. Então, quem sabe isso, aliás, eu ouvi dizer que isso chegou a ajudar algumas pessoas, então fico feliz. O propósito é esse mesmo, que a gente divulgue o conhecimento, comparta. Se eu falei alguma coisa errada aqui, depois vocês também me corrijam, porque também a gente ensinando sempre tem a oportunidade de aprender. Ninguém sabe tudo, né? Até quem tira o primeiro lugar nem sempre tira a nota 10 em todas as provas, tá bom? Um abraço a todos vocês, até amanhã se Deus quiser, e desejo um excelente dia para vocês. Tudo de bom, pessoal, até amanhã.